Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje a gente vai explorar a pergunta de milhões: como desenvolver o autoconhecimento? Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para ser lembrado semanalmente dos conteúdos que eu coloco aqui sobre psicologia, afetos humanos, livros e filmes. Sabe aquela famosa frase que fala assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo? Então, para mim, ela abre portas para a gente pensar sobre duas coisas. A primeira é o quanto a gente tem pontos cegos que são difíceis de perceber e o quanto a gente vai se conhecendo a partir da relação com os outros. Se conhecer é um processo contínuo, complexo e que nunca acaba. Nós temos uma certa essência, sim, mas a gente está o tempo todo suscetível a mudanças e a infinitas possibilidades a depender de como a vida nos convoca. Cada pessoa vai encontrar maneiras mais propícias de se descobrir, de se compreender, mas aqui eu trago alguns caminhos que podem nos ajudar a entender as nossas motivações, valores, afetos, comportamentos, pensamentos. Uma maneira da gente se conhecer mais é quando a gente se observa. E isso pode ser feita de infinitas formas. Alguma delas que eu costumo trazer para os pacientes ou que eles mesmos já trazem como costume próprio é escrever. Quando a gente escreve um diário sobre nós mesmos, sobre o nosso dia a dia, aquilo que incomoda, aquilo que veio como pensamento, lembrança, aquilo que a gente questiona, aquilo que nos inquieta, uma dúvida, uma incerteza. Então, isso pode ser escrito e quando a gente escreve, a gente termina elaborando e termina conseguindo concatenar melhor as ideias. Então, pode ser, por exemplo, no grupo do WhatsApp que você faz com você mesmo, pode ser por e-mail. Eu faço com os pacientes através do WhatsApp, mas pode ser através de um e-mail que a gente cria apenas para eles enviarem o que estão pensando, como estão se sentindo. Também da mesma forma que a gente elabora quando a gente escreve, consegue ligar melhor as ideias, a gente também pode fazer isso falando. Quando a gente fala tanto no espaço terapêutico quanto sozinhos, ou quando a gente, por exemplo, também no grupo com nós mesmos no WhatsApp, a gente grava um áudio falando sobre o que a gente está sentindo, o que aconteceu e faz um desabafo, e a gente pode escutar aquilo, a gente também consegue ter uma visão um pouco mais distanciada daquilo que a gente está vivendo, e isso também nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo. Outra maneira é escutar o que os outros acham sobre a gente, pessoas que nos amam, que são de confiança, que estão ali querendo o nosso bem. Pode ser uma maneira da gente acessar um pouco mais aquilo que está como um ponto cego para a gente. Mas claro que isso pode parecer ser um pouco mais assustador, um pouco mais te deixar um pouco mais vulnerável, mas é um caminho, né? Uma das possibilidades. Em qualquer uma dessas situações, você vai precisar de um espacinho no seu dia corrido, na sua rotina, que parece não existir tempo para você, mas você vai precisar de espaços, vai precisar se notar mais, se perceber, vai precisar tirar um tempinho, o mínimo que for, o que for possível na tua realidade, você vai precisar disso. Outra possibilidade de se conectar mais com você, se aproximar mais de você, é através da arte. Quando a gente assiste filmes, lê livros, quando a gente escuta músicas, a gente pode se aproximar de determinadas situações sem realmente viver aquela situação. E aí fica um pouco mais fácil da gente se aproximar de sentimentos, emoções que podem estar ali com a gente, mas quando a gente vê em primeira pessoa, talvez a gente evite, a gente encontre mecanismos de defesa para não ver aquilo, mas nos filmes a gente consegue ver isso de uma forma muito clara, quando a gente se identifica com o personagem, quando ele passa por uma situação que a gente fica imaginando como é que seria pra gente passar por aquilo. Então a gente consegue se aproximar mais de nós mesmos, das nossas profundidades, aquilo que são nossas sombras, aquilo que não é muito acessado, através da arte também. Então, se você é um fã de filmes, músicas, livros, isso pode ser uma ótima maneira de você se refletir mais sobre seus comportamentos, afetos e pensamentos. Um outro ponto é quando você para perceber aquilo que você gosta de fazer nas horas vagas, aquilo que quando você experimentou te trouxe uma sensação gostosa, uma sensação de satisfação, de que estava fazendo sentido estar ali. Isso são maneiras de você entender os seus valores, aquilo que te faz bem, aquilo que faz sentido para você.
Não precisa ser algo sofisticado, algo que exige muito, mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu, quando eu caminho ao ar livre eu gosto muito, quando eu boto os pés na areia da praia, isso me traz uma sensação boa, quando eu tô com pessoas que eu amo, então eu consigo entender coisas que me trazem um conforto, que me trazem um acolhimento, e isso vai me fazendo bem, vai me ajudando a entender aquilo que eu curto e aquilo que faz sentido para mim. Buscar conhecimento também pode ser um caminho, entender um pouco melhor sobre você, também entender sobre a sociedade, sobre como o nosso corpo funciona, sobre como as relações podem se estabelecer, dentre inúmeras coisas. Claro que a gente também pode ir vendo isso como uma possibilidade, mas que também pode ser uma maneira de racionalizar um pouquinho, de fugir um pouquinho das nossas emoções. Mas eu acredito que é sempre bom a gente entrar em contato com o conhecimento, da gente se entender um pouco melhor e entender o mundo também à nossa volta, porque não tem como a gente se descolar daquilo que a gente vive. E claro que eu não podia deixar de falar sobre a terapia, que é um espaço dedicado completamente a isso, que é quando a gente se coloca na frente do olhar do outro, que está ali como um espelho, para nos devolver tudo aquilo que a gente traz para aquele espaço, situações, desafios, a maneira como a gente enfrenta, como a gente reage ao mundo. Isso vai trazer para a gente percepções que sozinhos é muito difícil de perceber, porque a gente tende a se distanciar, ter mecanismos de defesa, que faz parte da nossa sobrevivência também. E eu acho que o espaço terapêutico é bonito porque a gente vai se entendendo no nosso próprio tempo e a gente também vai tomando consciência e entendendo se a gente quer mudar algo, se não quer mudar, e encontrando recursos para lidar com emoções e situações que não vão mudar, provavelmente, mas que nós mesmos vamos mudar. Então, eu acho que é um processo muito bonito de tomar consciência de si, de se apropriar da sua própria vida e de ter uma vida mais autêntica, de acordo com seus valores, aquilo que importa, sua história de vida, seus projetos. Desenvolver o autoconhecimento é uma jornada contínua, repleta de descobertas. Experimente esses recursos e compartilhe aqui nos comentários o que você achou, ou se você já se utiliza desses recursos, coloca aqui o que você acha, o que traz de benefício para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ajudar no crescimento dele e ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que estejam interessadas em se conhecer mais e encontrar recursos para se entender melhor. Até o próximo vídeo.